Olá, olá, muito bom dia. Aqui quem vos fala é Cláudia Bocchilli, astróloga que fala o que você não quer ouvir. E vamos agora para um momento que todo mundo adora. Eclipse, é? Tá sabendo? Dia 17 de fevereiro de 2026, às 9 horas e 1 minuto, pelo horário de Brasília, nós vamos ter um eclipse a 28 graus e 49 minutos de Aquário, ou seja, 29 graus de Aquário, quase saindo de Aquário e entrando em Peixes. As pessoas que estão fazendo aniversário neste finalzinho de Aquário, e também, por oposição, as pessoas que estão fazendo aniversário no finalzinho de Leão, por oposição, elas vão entender muito mais esse impacto deste eclipse. Mas é claro que um eclipse é sempre bom ou ruim para todo mundo. Não sei como é que você vai usar essas energias. Um eclipse acontece a cada 6 meses. Sempre tem um eclipse do Sol e um eclipse da Lua. Esse em questão, ele vai ser do Sol. Ele vai ser visível num desses lugares do fim do mundo, tipo sul da África do Sul, Austrália e Antártica. Então, quase ninguém vai ver, os pinguins vão ver e tá tudo certo. E ele vai terminar no dia 12 de agosto de 2026. Como assim? Quando a gente está falando de uma lunação, a gente está falando de uma lua nova até a outra lua nova. No caso da lunação de eclipse, é um contexto de 6 meses. Então, são 6 lunações até agosto que as pessoas vão estar naquela energia. Aí você vai falar assim, tá, e o que significa essa energia de Áries? Se a gente tá nesse eclipse, você deve estar sabendo do momento astrológico mais importante do ano, que faz parte da muvuca astrológica. Não? O que é isso? Muvuca astrológica é um movimento que eu tenho até uma playlist no YouTube explicando da mudança de planetas de signo, um atrás da outra. Isso está acontecendo, está borbulhando o nosso planeta, está borbulhando a nossa vida, está borbulhando de transformações o mundo. E a transformação mais importante é o quê? Netuno saiu de Peixes e iniciou um novo ciclo em Áries. Saturno saindo de Peixes e iniciando um novo ciclo em Áries. E eles fazendo um beijo cósmico no dia 20 de fevereiro. Inclusive, o próximo programa vai ser sobre esta pauta, que eu já falei várias coisas. E no meio dessa muvuca toda, nós vamos ter um eclipse. Então, este momento astrológico de Saturno e Netuno vai ser entre 2 eclipses. A gente sabe que entre eclipses é uma energia um pouco tensa, porque são muitas energias de Sol e Lua que estão lá influenciando a gente. Então, primeiro a gente entende o eclipse e no próximo programa você pode saber um pouco mais sobre esta conjunção que acontece a cada 36 anos. Ok. Aí a gente vê que esse eclipse, ele estando em Aquário, o que significa Aquário? Aquário não é o signo da inovação, do coletivo, do pensar junto, do pertencimento. Mas a gente sabe que os aquarianos, por mais que falem, eles são dos grupos, às vezes eles gostam de se isolar. Aí o que eu falar, você também presta atenção, não só da pessoa, do signo da pessoa, mas o ascendente que essa pessoa tem. E qual o seu objetivo? Qual o objetivo daquela pessoa? Ela vai pertencer a um grupo. Mas se esse grupo depois não faz parte dos conceitos dessa pessoa, não inova do jeito que está, não traz coisas novas, não traz criatividade, o que ela faz? Ela sai daquele movimento, ela sai daquela ideia e vai para outra, e vai procurar outro grupo. Aí você pode falar assim, mas aí pode ser trocar 6 por meia dúzia, né? Você sai de um grupo e vai para outro grupo e vai acabar tendo os mesmos problemas naquele grupo lá. Pode ser? Claro que pode ser. Isso é uma das coisas que a gente pode tentar entender como é a nossa missão na coletividade. E lembrando que, desde o meu aniversário, de 19 de novembro de 2024, nós temos Plutão em Aquário durante 20 anos. E esse Plutão, ele está
lentamente fazendo umas pequenas transformações, como aquela lava do vulcão, sabe? Que está aqui embaixo, trabalhando nos bastidores, tal. Então, toda essa dinâmica do coletivo, ela está sendo mudada. De que forma? Como os grupos se formam, como eles se comportam e como eles inovam, se regeneram, se modificam, esse tipo de coisa. É só você ver o seu grupo de amigos da faculdade. Como é que vocês eram, qual que é o desenvolvimento desse grupo e como que vocês estão agora. Todo grupo tem uma dinâmica. E essa dinâmica, ela tá com essa quentura, com esse foguinho embaixo da panela dela, certo? A gente teve nas questões nas questões aquarianas, nós tivemos a volta do trabalho presencial, a valorização do encontro físico. Ah, mas você tem que ver que a pandemia trouxe o online para as pessoas. Muita gente faz coisa online, sim. Só que agora o online está estabelecido e o presencial também está estabelecido. É muito claro a diferença entre esses dois. A gente sabe que eu estou aqui no online com você, mas se a gente fosse se encontrar presencialmente, a experiência ia ser outra. E com certeza essa entrega tem que ser completamente diferente. Aí você está nesse grupo, você se sustenta nesse grupo ou você se dilui? Então, por exemplo, você vai lá na Copa do Mundo agora e você bota a camiseta do Brasil e você vai lá torcer pro jogo de futebol. Você é apenas mais um torcedor. Não quer saber se você é um faxineiro ou se você é um CEO de uma empresa. Tá todo mundo junto. Todo mundo faz parte daquela massa. Só que no grupo aquariano, você se sustenta. Você pode ter uma opinião um pouco diferente. Não, eu acho que esse jogador aqui, ele não joga bem. Eu acho que essa composição, eu tenho jogadores com competências individuais, mas coletivamente eles não funcionam. E você continuar convivendo com algumas diferenças desse grupo que tem a mesma meta, o mesmo objetivo. Então, interessante a gente entender o nosso lugar no mundo, a necessidade de pertencimento que a gente tem, só que o coletivo tem que vir depois do eu. Você lembra, não sei se você entende um pouco de mapa astral, mas a primeira casa, a casa 1, ela fala da identidade, do eu, de como que eu vou me reconhecer. E se eu não me reconheço, para que grupo que eu vou? Ah, para qualquer um que vai me manipular, que vai fazer com que eu adote a opinião dos outros, eu não tenha opinião própria, porque eu acabo pegando tudo que os outros falam para mim. E tudo bem, eu não estou nem aí. É esse tipo de grupo que você quer? Ou você quer firmar o seu lugar no mundo? Por isso que eu falo o seguinte: vigilância digital. Eu sei quem sou. Sou dominado? Não. Sou raso? Sou previsível e manipulável. Então, por exemplo, você vê uma discussão nas redes sociais e todo mundo raso. Porque não sei o quê, colocando o ódio em cima de uma situação. Tá bom, mas vamos analisar o que aconteceu? Por que aquela pessoa cometeu um ato errado? Será que não tem um problema psicológico mais profundo para a gente observar aqui? Não. Então, a gente tem que ver que esse digital, que também tem muito a ver com aquário, com tecnologia, ele pode ser usado para controle ou ele pode ser usado para conectar mais. Eu estou falando com vocês, eu posso falar numa sala para 20 pessoas. E numa rádio, numa internet, eu posso falar para milhares de pessoas. Então, esse é o lado bom da tecnologia que a gente tem que usar. E a gente tem que ter a realidade disso acontecendo. Por quê? Porque o mundo hoje está pedindo estrutura. As coisas elas estavam muito soltas, muito sem limites. Vamos fazendo e ver o que dá. Agora a gente vai ter uma dinâmica de Saturno, que eu vou explicar no próximo programa, que vai cobrar uma dinâmica que as coisas não podem ser largadas de qualquer jeito. Então, esse grupo que eu vou fazer parte, eu preciso estar estruturado, sabendo bem o que eu estou fazendo e, principalmente,
ter a minha identidade muito forte. Você pode perguntar para qualquer aquariano, ele gosta dos grupos, mas antes ele tem a personalidade dele forte, porque senão ele cai fora e fala, não quero saber desse tipo de coisa. Você vai se isolar? Vou. E daí? Qual o problema? Aí você vai ver o aquariano no sábado à noite comendo pipoca, vendo filme, e você vai falar, nossa, ele parece canceriano. Não, é porque ele simplesmente, aquele grupo não faz sentido para ele, não tem por que ele ficar saindo de balada, de rolezinho com aquela galera. Simples assim. Aí a gente vai ver esse eclipse, e ele tem, eu vou falar um astrologuês e eu vou explicar depois, ele tem uma quadratura de Urano nos últimos graus de Touro, em cima do Sol e da Lua. Se você não entendeu nada, tudo bem. Vamos lá. Aquário é regido por um planeta. Que planeta é esse? Urano. O que significa Urano? Urano é o planeta da liberdade, igualdade e fraternidade. Ele é o planeta da tecnologia, ele é o planeta do choque, das coisas inusitadas, intempestivas. E ele vai fazer uma quadratura que é o quê? É uma tensão. Então, esse Sol e essa Lua, esse novo ciclo, né, que um eclipse do Sol traz, ele vai ter essa tensão acontecendo. Para quê? Para inovar, para você colocar uma criatividade em cima, uma tecnologia em cima, uma liberdade, igualdade, fraternidade, uns conceitos que sejam interessantes. Só que, se o seu Sol e sua Lua, se o teu eu, se o teu racional e teu emocional não quiser fazer isso, ele vai, ficar cobrando. E a gente sabe que o aquário não é muito que o Urano não é muito fofinho. Ele adora causar curto-circuito nos lugares. Então, a gente tem um compromisso de exigência de inovar em alguma parte na nossa vida. E aí, o que eu vou fazer agora? A gente tem, como isso daí como isso está acontecendo, eu vou falar sobre cada um dos signos. E se você sabe o seu ascendente, presta atenção que vai ser mais interessante você saber sobre o seu ascendente do que sobre o seu sol, do seu signo normal. Por isso que é bom sempre pegar data, hora e local de nascimento e colocar num site gratuito para você fazer seu mapa. Eu tenho um tutorial no meu YouTube, Cláudia Bocchili, para você fazer isso. Ou você pergunta para sua astróloga favorita, no caso, eu. Então, esse eclipse na casa, ele vai pegar principalmente aquelas pessoas que são ascendente em aquário. E aí eu penso o seguinte, como é que vai ser o meu eu? Como que você pode pensar, talvez, um apagão da sua identidade? A sensação de não pertencimento, de eu vou me desidentificar para me identificar novamente com uma outra situação, com uma outra coisa na vida. Se você tem um ascendente em Capricórnio, pensa o seguinte, aqui colapsa a noção de valor, de dinheiro, de segurança. O que é recurso para você? O que significa é só ter dinheiro? Ou a gente precisa pensar numa estrutura de como que eu vou conseguir os recursos, de como que eu vou conseguir o dinheiro, de como que eu vou conseguir essas coisas na vida. Porque, às vezes, um recurso interessante que você tem é a capacidade de inovação, talento, autonomia, e não apenas dinheiro, que é só um meio de você conquistar as coisas. Agora, vamos para Sagitário, que vai estar influenciando na parte simbólica, nas palavras que talvez elas não vão ter o mesmo valor de antes, que você vai ter que mudar a forma de você observar o que você fala, quais são as opiniões. Será que elas estão vazias? Ou você percebe que algumas verdades de antigamente, elas não se sustentam mais agora? Pode surgir até às vezes, putz, eu tô com cansaço para explicar esse tipo de coisa, eu não tô mais afim. E aí toda aquela ideia, aquele discurso pronto que você tinha, ele cai por terra. Vamos falar agora de ascendentes em Escorpião. Aqui a ideia é pensar num colapso emocional, ancestral, do que você tem de conhecimento da sua família
E às vezes as dramatizações, as historinhas que você conta pelos fatos que aconteceram no passado, talvez eles não tenham mais chão. E o lar que você achava que te acolhia não acolhe mais. E onde que está esse lar? Dentro de você. Nossa, você está falando, conheça-te a ti mesmo do Sócrates. Sim, querida. Qualquer tipo de conhecimento, de aprendizado que você vê, meu, de outros terapeutas, nada mais é do que conheça-te a ti mesmo. A frase do Sócrates, ela resume tudo e ela tem milhões de significados. Vamos falar de ascendentes em Libra. Às vezes você pode ter um apagão do seu prazer, do seu desejo de fazer coisas novas, da criatividade ou até do amor. Às vezes o que te dava brilho fazer não dá mais. Mas é interessante para você pensar o que eu vou criar novamente, o que vai me dar prazer novamente, o que eu vou desfrutar novamente, o que eu vou realizar. Essa é uma reflexão interessante para você fazer agora. O ascendente em Virgem, aqui, será que a minha rotina ela está funcionando do jeito que deveria? Ou eu tenho que mudar? Eu tenho que interromper padrões. O que? Às vezes você faz coisas mecânicas e você não percebe. Então é a hora de você olhar o que está no piloto automático e falar: não, isso tem que romper e fazer um padrão novo, para que você não tenha exaustão, confusão e perceber que o seu dia você está fazendo e não está rendendo nada. Porque você percebe que você vai começar a fazer coisas voltadas ao seu instinto, ao que está dentro de você, e não só uma mera obrigação do dia a dia. E o ascendente em Leão, o apagão, nesse caso, deste eclipse que a gente tem que mudar, ele tem a ver com as relações, com as parcerias. O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que apagar na relação com o meu marido, apagar na relação com o sócio e colocar coisas novas? Às vezes você tem um acordo silencioso com uma pessoa que não está legal, que não está funcionando e que está te anestesiando de um monte de outras coisas que você queria realizar na vida. Você tem que ver a outra pessoa como ela é, como um espelho de você, e você melhorar, você evoluir em relação a isso. Isso vai ser muito mais produtivo para vocês. Agora, ascendente em Câncer, que tal você, falar é fácil, né? Acabar com dependências. Ah, porque eu isso, para de justificar. Não vai adiantar você justificar. Ah, mas é que você não sabe o que eu passei. Legal, bacana, eu sei que você passou, eu sei da tua dor. Mas a gente vai ficar aqui passando a mãozinha na tua cabeça, na sua dor, até quando? Até quando você precisa desse reconhecimento das pessoas, da sua dor, para você fazer alguma coisa? Será que não é justamente você entrar para dentro? E aí eu vou falar esse entrar para dentro de novo, para você ir mais profundo naquilo que você precisa eliminar da sua vida. E muito disso é emoção. E as desculpinhas que você fica dando para todo mundo, as pessoas não têm mais dosinha de você. Ascendente em Gêmeos, ótimo. O momento é você não apenas trocar uma crença. Lembra que eu falei de mudar de um grupo para outro? Sabe quando você sai de uma igreja e vai para outra? Mas é para você parar de suspender uma certeza. Ah, Deus não está naquela igreja, está na outra. Não. Deus tem que estar numa igreja ou Deus tem que estar dentro do meu coração? Você muda a crença, você muda a certeza. Você tem que aprender a não saber. E, às vezes, as ideologias que você prega, que você luta, elas acabam cansando. E os caminhos, eles precisam ser revistos. Será que você sabe esses caminhos de valores e princípios? Porque são eles que vão guiar todas as suas ações no trabalho, com os filhos, com todo mundo que você tem. E ascendente em Touro? Vamos para ascendente em Touro? Talvez é o momento de você descolar a sua identidade do seu status. Ah, eu sou vista como isso, aquilo. Tá, mas quem é você? Quem é você quando se desliga as
câmeras. Quem é você no momento de dificuldade? Quem é você no bastidor? O colapso, às vezes, pode ser público, na carreira, no seu lugar do mundo. E aí uma crise de identidade pode acontecer. Então, antes que essa crise aconteça, e você acha que você não tem relevância nenhuma no mundo, faça você este entendimento, essa renovação, para que você possa ver o seguinte: não, essa pessoa sou eu. E assumir mais o seu verdadeiro eu. Aí sim, vale mais a pena. E o ascendente em Áries, o apagão vai acontecer no coletivo, no grupo. Sim, nessa parte que os aquarianos adoram. E os arianos ainda têm o desafio, né, de Saturno e Netuno em cima deles, então é muito mais coisa em cima disso. Então esse apagão, ele pode fazer com que quem eu sou, quem vai estar ao meu lado na caminhada, qual é o grupo que eu vou fazer parte, para não trocar os 6 por meia dúzia. Eu tenho que ter a liderança, mesmo que eu esteja num grupo, que outra pessoa seja líder, mas eu tenho que ser líder de mim mesmo. E essa liderança tem que ser consciente, não é só porque o coleguinha ou eu estou falando aqui para você. Mas eu posso ter vontade, você pode ter vontade de querer sair de tudo. Ah, chega, cansou, não quero saber. E vai se isolar. Só que eu vou te falar, o isolamento não vai adiantar nada para você. Por isso, veja se seu ímpeto aí que você tem, guarda ele para fazer na academia, no judô que você faz e pensa melhor os grupos que você faz parte. E fechando com o ascendente em peixes, que é o seguinte, ele vai retirar anestesias. Então, o peixes adora, às vezes, viajar em ideias, em ilusões, em sonhos, que são muito bons se você vai colocar eles em realidade. Atenção, piscianos, o próximo programa é muito importante para você, porque eu vou falar de sonhos e realidades. Mas, nesse momento, chega de anestesia. Essa anestesia passou, você vai ter que encarar suas dores. Sabe aquelas dores inconscientes que você... Não quero cuidar disso agora, não quero ver isso agora. Acho que eu vou comprar um chocolate, ou fazer qualquer coisa, ou me inebriar nas redes sociais. Não dá mais. Não vai rolar. E esse é o momento de um novo ciclo que começa. E eles não querem sonhos. Esse momento não vai dar para você ficar pensando em sonho. Mas eles vão querer ver sentido naquilo que você vai fazer. Por isso que quando a gente pensa em eu vou sair desse grupo e entrar em outro, que eu falei para vários signos aqui, eu também tenho que ver o seguinte: esse grupo vai me ajudar a entender o meu inconsciente ou não? Ou vai ser só mais um pessoal que vai me dar uma distração? Cuidado com as distrações, piscianos, ok? Ou ascendentes em peixes. E com isso a gente vê esse momento que é muito, muito tenso, todo o eclipse é muito tenso, mas é uma oportunidade de renovação, de começar uma coisa nova. Então, tudo que você tiver de intenção de coisa nova, escreve num papel, usa uma metodologia para falar: eu quero isso, eu quero aquilo outro, mas saiba que quando você botar essas palavras no papel, e é papel para escrever, né? Para ajudar na cognição do cérebro, porque no teclado você não ajuda a cognição como se ajuda escrevendo. Quando você botar essas coisas no papel, saiba que você vai pagar o preço para fazer. Então, esteja disposto a isso. E como que você pode ter isso de uma forma mais leve? Fazendo o seu mapa astral, entendendo o que está acontecendo. Eu estou com diversos projetos agora para o Ano Novo Astrológico, no dia 20 de março, e para isso seria interessante você conhecer melhor o meu trabalho, ver o que eu vou fazer, ficar atento nas redes sociais. Como que você pode entrar em contato comigo? No Instagram, Cláudia Bocchili, Bocchili é B-O-C Chile, no YouTube, Cláudia Bocchili, Bocchili é B-O-C Chile, inclusive tem uma playlist lá, Muvuca Planetário, Muvuca Astrológico, uma dessas coisas. Você pode fazer o seu mapa astral, porque quando você faz esse mapa astral, você sabe, essa é a direção.
é por esse caminho que eu vou seguir. Eu não vou ficar atônica, perdido para tudo quanto é lugar. Como é que você faz? DDD 11 9 3041 0372. DDD 11 9 3041 0372. Me acha nas redes sociais, continua aprendendo um pouco mais e use a astrologia a seu favor. Muito obrigada.